Gravando aqui já, gente. Moisés, empate entre 15 de Piracicaba e Água Santa em casa, 0-0. Um confronto, um dos mais aguardados antes de começar a Série A2, a gente sabia o quanto difícil seria. Eu sei que a situação ela não permite que o empate seja um resultado positivo, mas que gosto tem esse um ponto para o 15 hoje no Barão? Em termos de resultado, gosto amargo, né? Futebol, ele não é decidido por pontos, né? Somatória. Quem teve mais posse, quem teve mais chance, quem não correu riscos, né? É quem coloca a bola para dentro. Então, assim, acho que se tivesse que alguém merecer uma vitória, obviamente, acho que pela performance, pela entrega, pela disposição, pela disciplina, né, pela estratégia, porque quem vem, né, ver o jogo, acho que a gente entra em campo e vai lá e joga, né? Se vira. Acho que foi um jogo muito estudado. Vamos entender que, conhecendo o Fezan, a partida que eles fizeram com o São Bento, a própria partida com o Votupolense que eles perderam, né? Fizeram uma grande partida, porque é um time, na sua organização ofensiva, acredito que é uma das mais difíceis, né? E iria exigir da gente um nível altíssimo de concentração, estratégias, para que a gente anulasse, né, as principais jogadas deles. E conseguimos, né? Principalmente Netinho, Wesley e Cezinha, né? Então acredito que o jogo passa muito pelos pés dos três, né? Que aí eles alimentam o ataque, um jogo muito associativo por dentro, onde exigia um nível muito alto de duelos, né? Então, assim, o início foi muito forte, primeiro tempo altíssimo nível de intensidade, de estratégia. A gente esteve perto do gol. E a gente sabe que o futebol ele não permite o passar perto, né? Acho que a gente estaria mais acho que a palavra não existe essa, mais em paz, né? Vou falar dessa maneira, se a gente não viesse de 12 derrotas e hoje fosse um empate e a performance que foi. Acredito que se enfrentar um favorito, o investimento que tem, era o líder, né? Até a última rodada, a vitória vinha de 2 vitórias. A gente sabe quem está do outro lado, jogadores de altíssimo nível de Série C, Série B, né? Muito bem comandada pela sua comissão técnica, pelo Ademir Fezan. Então, assim, cara, é frustrante porque os meus atletas, né, fazer o que fizeram e não conseguir premiar isso com uma vitória, né, bem frustrante, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela reacende, né, a chama para a continuidade. Então, menos que isso nós não vamos nos exigir, né? Menos que isso nós não podemos, né, fazer para a continuidade. Hoje o segundo lugar tem 7, nós temos 4, e aquilo que é a competição, né, só dependemos de nós. É óbvio que precisa rapidamente somar os pontos, e é nesse sábado contra o S. Né? Então, assim, porque entendendo o 15, o que é o ambiente, o que é a atmosfera, o que é o dia a dia, é importante vencer para que tu tenha paz, né? Para o dia a dia, né? Mas o jogo de hoje, acredito que não de hoje, né, cara? Vamos entender que eu estou fazendo essa leitura com eles. Eu acredito que o jogo fora da curva foram os minutos finais pós a expulsão do Carlos, tá? De maneira errada da arbitragem, custou caro, tá? E o jogo do Santo André, acho que foi atípico, né? Desde a pré-temporada, Copa Paulista, pré-temporada até agora, acredito que esse jogo do Santo André foi fora da curva em termos de comportamento. Né? Então, assim, aquilo que a gente fez na pré-temporada, ganhando fora, até os 3-2 com o Sertãozinho, né? Que está invicto ainda, né? Não perdeu. E o jogo de hoje, acredito que esse é o 15, essa é a nossa essência, essa é a nossa identidade de competitividade. Poucas chances nós demos para o nosso adversário, nos mostra, né, que se a gente quiser, a gente pode, ele é forte, mesmo diante de um 15 em casa, né, você tem que assumir, você tem que se expor, você tem que se impor, assim, e meu time está preparado para isso. Então, eu acho que fiquei muito orgulhoso porque eles compraram a ideia, a gente minuciosamente, tá, a gente detalhou esse jogo contra o Água Santa,
A gente só não foi perfeito porque a gente não conseguiu balançar a rede deles, mas nos dá confiança para a continuidade dentro da competição. E é nítido a mudança de postura do 15, fica muito claro, mas quando você tem um time de massa como é o 15 de Piracicaba, a torcida não quer, ela não vê postura, ela vê resultado. Perfeito. E a falta de um placar positivo de 3 pontos no Barão, ela não muda a questão da pressão que fica em torno do time que vem de fora. Como que fazer para essa postura que a gente viu do 15 dentro de campo, transformar isso positivamente em questão de moral que o 15 ganha, embora a arquibancada cada vez mais inflada, porque fica difícil. Em 4 jogos, a situação ela pede uma urgência de quem quer ganhar do torcedor, né? Que tem aquela coisa resultadista. Mas como fazer, então, para não blindar, mas conseguir absorver as críticas que precisam ser absorvidas e, ao mesmo tempo, enxergar o que de positivo fez na partida contra o Água Santa? Perfeito, Rola. Assim, vamos lá. Sábado eu faço 170 jogos. Então, acho que eu sei o que é ser 15, né? Uhum. Então, é a minha terceira passagem e quando eu saí do 15, na primeira passagem minha, eu deixei, só para lembrar, eu deixei o 15 na primeira divisão e eu peguei na lanterna. E eu voltei na segunda divisão. E eu vou colocar esse time na primeira divisão novamente, entendeu? Aí depois a gente vê o que acontece, tá? Então, assim, não interessa como inicia, e sim como termina. Visto as 2 últimas passagens minhas. Acredito que essa é o diagnóstico e a lição que eu vou ter. Infelizmente, a gente está aprendendo na dor. Então são 3 jogos sem vitória. Então a gente está aprendendo na dor, está doendo. Dói, mas porque a gente sente, porque a gente sabe da responsabilidade que tem com o nosso torcedor. Entendeu? O torcedor, eu não julgo o nosso torcedor. São 10 anos na Série 2 e nós vamos um terceiro jogo sem ganhar. Mas volto a falar o que eu falei algum tempo atrás. É óbvio que para mim, como treinador, para ter essa paz que você falou, nós precisamos ganhar sábado. Mas não é de qualquer jeito. É um Oeste forte, acho que ganhou hoje, né? Tá no G4, se não me engano. Então, assim, coração, organização e mental forte, para que a gente consiga nesse sábado, como foi hoje. Hoje foi coração e foi organização. Só loucura, só sentimento, futebol de alto nível, enfrentar uma Água Santa não é o suficiente, né? Contra o S não vai ser diferente. Então é frieza. Eu acho que esse elenco, eles junto comigo, e a gente tenta passar isso, eles têm visto, eu tenho blindado eles com relação a isso. Eu venho aqui, a responsabilidade dela é minha, né, com relação a esse momento, e eu quero que eles joguem focado as tarefas deles nos 100 minutos, o que tem que ser feito. Então, assim, hoje eles fizeram isso, acho que essa reação de performance ela é muito importante, cara, e sábado é continuar. Acho que acredito que a nossa vitória, ela foi para sábado, ela começou já a ser construída nesses 100 minutos. A gente precisava atuar e entender, né, frente a um adversário desse tamanho, como foi, né, que é possível sim, né, dentro da competição, coisas grandes. Então, assim, acredito que hoje trouxe essa confiança. Futebol é confiança, né, Turada? O jogador precisa de confiança. É óbvio que a gente vem de três jogos sem ganhar, mas acredito que a performance de hoje nos traz confiança para tomar as decisões, sabe, independente do ambiente, né, da atmosfera. Então, assim, sábado, cara, sábado 18? 18. Sábado 18 horas é o que eu peço para o nosso torcedor, cara. Precisamos da ajuda de vocês novamente. Precisamos de vocês. Hoje o segundo lugar tem 7 pontos, a gente tem 4. Então acredito que sábado fecha esse primeiro terço do campeonato. Acredito que a vitória ela nos coloca no campeonato numa outra prateleira, né? Infelizmente, como volto a falar por isso é importante, tá, Durala? Nós estamos nos construindo novamente dentro da competição. A gente vem de uma Copa Paulista com muito conservadorismo com relação às opiniões, com muita dúvida, vou falar dessa maneira, se realmente essa base da Copa Paulista ela sustenta uma Série 2. Fizemos contratações pontuais e acredito que
E esse momento, né, acredito que ele até seja importante, né, para aquilo que está por vir. Então, se a gente conseguir, e nós vamos sair, tenho a plena certeza de que nós vamos sair dessa situação e vamos sair forte, porque realmente interessa, diferente dos outros 2 campeonatos que eu fiz, né? Reta final forte, porque aí depois de 6 jogos, meu irmão, aí a segunda fase, que é 4 equipes, é outro campeonato, literalmente, né? Outro campeonato, porque você vai, dependendo, enfrentar as mesmas equipes, ida e volta, chance novamente, se classificar primeiro, classificar oitavo, meu irmão, realmente não me interessa. Me interessa, óbvio, classificar, e como nós vamos classificar, de que maneira que realmente nos interessa, e sábado, né? Nós vamos precisar sim do nosso torcedor, como foi hoje. Tá? Acabou o jogo, meu irmão, que nem hoje as coisas não aconteceram, aí houve a crítica, houve o desabafo, isso é do futebol. Tá? Isso é do futebol e a gente entende, mas 100 minutos nós vamos precisar deles aí com a energia de fora para dentro. É o que nos fez campeão e forte na Copa Paulista, é o que vai nos fazer aí, nos direcionar novamente na Série 2 e aí realmente ter literalmente essa briga aí para a Série 1. Para a gente fechar, a gente viu 2 pontos muito diferentes hoje. A gente tinha uma defesa que antes tomou 6 gols em 2 partidas, mas hoje pegou uma das defesas mais propositivas da Série 2, uma das mais difíceis de jogar nesse sentido, tanto é que os primeiros minutos eles tentaram atacar todo o tempo todo ali, saindo com o goleiro deles. E não sofreu defensivamente. Não teve o último lance ali, cara a cara com o Golas, mas na decisão do atacante deles não teve... Perfeito. E ofensivamente falando, o 15 é diferente. A gente viu 2 primeiras rodadas onde o 15 criava muito, e agora vem de 2 rodadas sem marcar, com 2 ataques diferentes. Como que você vê essa mudança e você vê essa diferença entre hoje o defensivo que funcionou e o ataque que pela segunda vez não conseguiu marcar mais esse? Vamos lá. Era um jogo de xadrez hoje, né? As peças, né, elas tinham que funcionar. Então, e nós tivemos essa leitura, né? Eles tiveram, acho que eles fizeram uma partidaça, né? Para aqueles que gostam disso no futebol, né? É óbvio que nem você falou, o torcedor ele quer ver o resultado, mas a tática hoje, a estratégia foi uma aula, vamos falar dessa maneira, e eu dificilmente vou dormir essa noite, porque eu queria muito premiar esse jogo, a todos que estavam envolvidos nesse jogo, com a vitória, porque foi muito próximo da perfeição, né? A intensidade, a marcação individual, que momento que era a marcação individual, que momento que era a zona, como que nós faríamos, né? Nós trabalhamos onde, trabalhamos hoje, só para ter uma ideia, hoje no nosso aquecimento a gente mudou, a gente fez um tático, um aquecimento que a gente precisava mostrar algo para eles com relação ao adversário. Você foi muito feliz falar, para mim, é a equipe que melhor, né, a melhor equipe em termos de estratégia na organização ofensiva, fase 1, fase 2, time que chuta muito fora da área, a gente conseguiu neutralizar isso aí, estancamos muita coisa hoje, terminamos com 11, né, que fazia 2 jogos, é isso, né? Não, contra o Santo André ficou com 11 também. Ficamos com 11 também, mas a gente foi expulso contra... 2 dos primeiros jogos foi expulsão, não tomamos gol, e assim, o que me deixa tranquilo, Turara, não tranquilo, né, mas confiante para a continuidade, é que a gente criou, cara, assim, então, acredito que a vitória, né, vai trazer lucidez, a vitória vai trazer tranquilidade no penúltimo passo para as melhores decisões. Nós vamos continuar conversando, trabalhando, direcionando, mostrando vídeo, né, onde são as melhores decisões. E eu acredito que eles vão tomar as melhores decisões, né, nós sempre temos chance. Com o Santo André, a partida ruim que foi nossa, nós tivemos uma chance clara. Então, vai ter chance sábado, né, e que a gente traga, através de trabalho, conversa, imagem. Dificilmente a gente vai treinar porque o jogo é sábado, sexta a gente vai fazer alguma coisinha para dar uma suada, né, mas mostrar algumas coisas de terço final com relação ao Oeste, para que eles tenham tranquilidade para tomar as decisões. E com relação ao sistema defensivo, para que a gente não tomasse o gol, foi muito importante esse bloco alto, a disposição de Paulo, de Léo, de Serginho e de David, principalmente, a volta do Carlos Manuel como titular, né, no primeiro tempo, acho que ele fez um partidaça, entendeu? Eles entenderam a leitura, que horas que ele saltava, que horas que era a segunda. Então, assim, a gente sabia, né, o que nós íamos enfrentar e tudo funcionou, cara, tudo funcionou, sabe? Mas, como sempre falo,
vive o dia de hoje, ganhando ou perdendo, frustrado, feliz, não ganhando, e no momento que a gente se apresenta, Durola, nós temos uma decisão sábado que vai nos colocar numa outra prateleira, né? A vitória. Aí nos coloca realmente, eu acredito que uma prateleira onde a gente consiga visualizar na tabela uma melhor colocação, que é importante, né, para o trabalho, para o dia a dia, para acalmar gregos e troianos aí. Isso.